A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, os olhos castanhos claros e boca pequena. Uso um óculos de grau com aros vermelhos e estou com uma blusa de malha vermelha. À esquerda de mim, um sofá azul e à direita, uma estante com livros e souvenirs. Olá, eu sou o Fabrício Branchini Beltramini, eu sou branco, tenho cabelos curtos castanho claros, já meio grisalhos, tenho olhos azuis, estou com um óculos de aro vermelho, barba e bigode no mesmo tom que os cabelos, estou com uma camisa preta. Atrás de mim, uma estante com souvenirs e um mural com várias fotos. Este é mais um episódio do Pensar Inclusivo, com o pensamento. As artes podem ser traduzidas em libras? A arte é uma forma do ser humano expressar emoções, história e cultura, por meio de valores estéticos como beleza, harmonia, equilíbrio, e pode conter também teores de sarcasmo e provocação. Inclusive, a arte pode trazer uma perspectiva diferente da óbvia para muitos espectadores. A arte pode ser representada de várias maneiras, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança e no teatro. Representações que estão presentes na programação de muitos eventos sociais e corporativos, além de grandes festivais temáticos e manifestações populares espalhadas pelo mundo inteiro. O público é interessado, diversificado e participativo, e a apreciação de cada espectador motiva e estimula a se produzir cada vez mais arte. O visual, o sonoro e o imaginativo caminham juntos em cada obra, e muitas vezes de forma diversificada ou independente. Muitos são os ritmos, os sons e as informações produzidas. E como levar as informações sonoras para aqueles que não escutam? Como oferecer o acesso em libras de uma apresentação musical, por exemplo? Nessas horas, não basta ser apenas um tradutor, mas é necessário ter um repertório cultural e, de preferência, gostar da atividade. Vamos saber mais sobre o trabalho do intérprete de Libras nas apresentações artísticas com o nosso convidado de hoje, o Joelson Silva. Joelson Adonias da Silva é formado em História, pós-graduado em Tradução, Interpretação e Docência em Libras. É também professor de História em escolas bilíngue, Libras Português. Atua na área desde 2017. Trabalha como tradutor e consultor para empresas, órgãos públicos e presta serviços de videochamadas para pessoas surdas. Na área artística, trabalha como intérprete em peças teatrais, shows de stand-up comedy e humor. Entre alguns dos trabalhos no teatro podem se destacar Elsa, o musical, shows do Legião Urbana, Planta e Raiz, Nação Zumbi e outros grandes nomes da nossa música. Ele se destaca por fazer uma tradução de eventos artísticos e levar ao espectador não só o que é dito, mas também traduzir o que não é dito, como a música. Prazer em tê-lo aqui, Joelson. Pode fazer a sua descrição, por favor? Prazer, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito lisonjeado. Eu sou um homem branco, de cabelos negros, barba e bigode ralo também de cabelos negros, sobrancelha grossa, no mesmo tom do cabelo e da barba e do bigode. Estou utilizando uma blusa de fio de cor azul, com o ombro e até a manga de cores cinza, botões brancos. Estou usando um headphone preto. No fundo tem um guarda-roupa enorme marrom. E a cadeira aqui, uma parte aparecendo acima dos ombros, a cadeira de cor preta. Joelson, vamos começar com um bate-bola rápido, para o pessoal te conhecer melhor, para a gente poder explicar também algumas coisas que não são tão óbvias sobre a deficiência auditiva. Então, explica para o pessoal por que nem todo surdo pode se comunicar em português. Perfeito. A comunidade surda, os sinalizantes, eles têm muita dificuldade com a nossa língua, porque a nossa língua ela é oral. É muito difícil você explicar contexto para o surdo. Palito, paletó, pálido, qual que é a diferença?
eles, dentro do ambiente familiar, como a maioria das familiares são ouvintes, não é explicado para eles o contexto, e nós só aprendemos a nossa língua de fato ouvindo. Então, muita coisa que a gente aprende ouvindo. O final é masculino e feminino. A e O. A feminino e O masculino. Como explicar para o surdo que se fala o mamão e se fala a mão, sendo que os dois terminam no mesmo tom, nas mesmas palavras? E como explicar isso para uma pessoa surda? Somente ouvindo para a gente desenvolver essa fluência na língua portuguesa. Você comentou para nós que faz atendimentos em videochamadas para pessoas surdas, pensando nessa questão do idioma, do entendimento, como que é feito esse trabalho? É um trabalho recente, e a primeira vez que eu entrei nesse universo das videochamadas, eu fiquei muito encantado. É uma empresa chamada Icon, e são dois tipos de trabalho por videochamada. Uma é atendimento em consultório, delegacias. O surdo vai no local, ele aciona pelo aplicativo, vai ter um intérprete para conversar, intermediar a conversa entre ele, o médico ou as enfermeiras. E tem um segundo trabalho também da mesma empresa, que é a Central de Libras, que tem parcerias com a TIM, a Oi e a Vivo. O surdo, por videochamada, ele entra em contato com o intérprete vai ligar para o ouvinte e via telefone o intérprete vai passar tudo para o que o ouvinte está falando para o surdo e vice-versa. Então ele vai transitar entre as duas línguas via telefone. Excelente, é muito bom para que as pessoas saibam e possam oferecer também nos seus ambientes de trabalho esse serviço, né? Acho que vai aumentar o atendimento em todos os setores, as pessoas conhecerem a possibilidade de se utilizar esse trabalho. Muito legal. Vamos falar da sua profissão como intérprete de Libras. O que levou você a se tornar um intérprete de Libras? Eu fui ver um evento que tinha numa biblioteca, a biblioteca ali na zona norte do Tucuruvi, e tinha uma intérprete fazendo uma apresentação. O nome da intérprete é Amanda Lioli. E ela tem um grupo chamado EBA, que trabalha contação de história junto com língua de sinais. E nesse dia foi um domingo, eu fui ver o trabalho dela junto com uma surda chamada Caterine, e eu fiquei encantado pelo que eu vi. Aquele desenvolvimento dela conversar, dela interpretar para a Catarine e para os idosos que estavam ali, para as crianças, fazer essa intermediação foi algo que me encantou. A partir dali eu falei, eu quero ser intérprete igual a Amanda é. E aí eu comecei a correr atrás. Que legal, muito bom inclusive foi ao vivo, né? Como é que é essa questão do ao vivo? Toda pessoa que estuda Libras pode se tornar um tradutor de eventos ao vivo? Não, não, é muito complexo, porque a comunidade surda, eles têm uma cultura, eles têm um jeito próprio. Se você não convive, se você não tem a expertise de perceber o que o surdo quer, porque não é só a questão de você entrar num curso, você se formar e você aprender aquela regra gramatical da língua de sinais, é você estar ali com o surdo e perceber a forma como a comunidade pensa, como eles interagem. Então a gente tem que entrar no universo deles para conseguir um tradutor, para conseguir ser um tradutor e fazer em ambientes ao vivo. É como uma comunicação em todo o seu processo, né? Não só no gestual, mas também essa questão da troca, né? E aí, falando da questão do artístico, que é um diferencial no seu trabalho, qual que foi a sua motivação para abraçar esse nicho? Primeiro lugar foi o trabalho da Amanda Lioli, segundo lugar foi a questão do encantamento. Quando você fala em língua de sinais, diferente da língua oral, você tem todo um trabalho corporal, você tem todo um estudo que te leva a imaginar a beleza que é você pegar um trabalho, você pegar uma peça de teatro e você conseguir passar isso através do seu corpo. Isso é lindo, isso é lindo. Eu vejo um musical, eu vejo uma peça cheia de cores. É legal ter as cores, mas o que é passado ali falta para o surdo. Então você ter ali o privilégio de pegar aquilo e transmitir pelo seu corpo toda a informação, isso é divino.
Maravilhoso, Joelson. E ainda sobre o seu modo de interpretar Libras em apresentações artísticas, você considera que você tem um estilo na sua interpretação? É interessante você pergunta. Sim, porque há várias divisões na área. Muitas vezes o intérprete que interpreta o jurídico, ele não consegue interpretar o artístico e Aham. vice-versa, porque nós temos limitações cognitivas como qualquer outra pessoa. Então, tem uns que têm muito talento para leis, pega rápido os argumentos, e tem outros que na parte corporal se desenvolve melhor. Já vem ou de uma genética, ou de um raciocínio, ou até mesmo já vinha daquela área artística e se complementou com a Libras e fez uma junção ali que deu certo na área. Tá, e ainda na área artística, você acha que esse tipo de interpretação que você faz em shows, ele é necessário para o simples entendimento ou ele vai além disso? Ele serviria de alguma forma para tornar a experiência mais imersiva? Sim, sim. Se a gente pegar e se trancar dentro de um escafandro, aqueles de mergulho, o mundo vai perder sentido. Quando a gente entra dentro do mar com roupa de mergulho, é tudo silencioso. A gente vê aqueles bichos, é muito lindo se ver, mas a gente não percebe a comunicação que tem ali entre aqueles seres. A natureza ali se perde um pouco. E é a mesma coisa, se a gente se colocar no escafandros, vai ver que muita coisa perde sentido. E a Libras vai dar esse sentido para a pessoa surda. Não, excelente analogia. E que nem você, eu fiquei encantado a primeira vez, há uns 15 anos, no Teatro Municipal, quando eu vi o coro do Teatro Municipal, o 70º aniversário deles, e eu vi, assim, eles performando e uma intérprete de Libras do lado. Eu falei, mas pô, aquela primeira pergunta, mas pô, ele é surdo, ele está assistindo. Eu falei, e na hora eu percebi, mas a gente tem muito mais do que isso. A gente tem o personagem, tem encenação, tem iluminação, tem o esforço do artista, né? E vocês acabam sendo artistas também nessa compondo Sim, nesse fora do escafandro, né? sim, perfeito. O Joelson, na audiodescrição, nós temos que nos atentar para imparcialidade, para passar a informação sem qualquer inferência. E esse cuidado se estende na narração das informações visuais. A interpretação na fala ainda é bem questionável em alguns nichos. Vocês, como tradutores, também têm o mesmo cuidado com a informação a ser passada na sua integralidade. Porém, quanto à forma com que essa informação é passada, observamos que de certa eloquência, se é que a gente pode usar essa palavra, mas uma intenção nos movimentos que parece ser maior do que a intenção do próprio interlocutor. Essa forma de comunicação, ela é necessária? Ela é bem vista pelo público surdo? Ou há um certo risco de o intérprete ser visto como paternalista? Olha, é uma pergunta abusada essa, hein? É uma Ah, pergunta, pergunta essa, mas é você uma tira ótima de letra, pergunta. né? A gente tem que fazer para Não, você isso aí. sim, sim, porque o que que acontece? A língua de sinais é onde está o encantamento, onde está realmente o boom da coisa. Ela é muito diferente, porque há uma diferença linguística e que isso precisa ser considerado. Vou dar um exemplo. Tem coisas que no tom da voz a gente consegue ser grosseiro, e fazer uma imersão é algo grandioso e que na Libras a gente só consegue isso através do exagero, como você está Uhum. colocando. Eu vou colocar um exemplo, uma frase assim: ah, o céu é imenso. Ó a suavidade, o céu é imenso. Como eu vou passar essa imensidão para o surdo, essa noção de imensidão? Então eu vou ter que fazer um céu enorme, Aham. estrelas, assim, tal. E aí já começa a parte que você fala. Isso é necessário? Por exemplo, eu preciso. Nossa, mas essa doença é muito grave. Olha o tom, eu preciso passar o tom da gravidade. Às vezes é um câncer estado terminal, eu falo, nossa, esse câncer está muito grave. Eu vou precisar mostrar que a pessoa está doente, é gravíssimo, vou ter que fazer.
E isso vai ter que ser passado para o surdo, para ele ter noção do tamanho da gravidade. Então, tem coisas que no português eu posso te ofender sutilmente, mas na Libras eu tenho que passar a gravidade daquela ofensa. Então, o surdo, ele percebe isso através da mensagem. Se há um exagero em excesso, tudo é exagerado, o surdo cobra. Então, Tá. o surdo ele não é bobo. Ele vai ver ali, com o decorrer do contexto, se você realmente está sendo exagerado, se você realmente quer passar essa informação. Mas, enfim, normalmente, às vezes no português é algo bem sutil e a gente acaba tendo esse exagero facial para tentar passar o tamanho do que está sendo dito. E é muito fácil para quem é leigo ter essa percepção se colocar no lugar do surdo. Se a gente vê a comunidade surda, eles se expressam muito. Às vezes parece até que estão se xingando, que estão ali brigando. E são expressões simples. Muitas vezes o ouvinte fala assim, nossa, esse surdo está expressando assim, nossa, acho que ele vai bater um no outro. Então, para você ter noção como faz parte da língua esse exagero de expressão, por quê? É o tom da voz deles, Uhum. entendeu? A Perfeito. expressão faz toda a diferença, inclusive para até ter credibilidade também na mensagem, né? E em relação a essa especificidade da voz no sentido dos sinais, como que é o trabalho nas características específicas de uma apresentação artística, um evento? O que vocês observam que vem a contribuir com essa interpretação? Perfeito. Para dar início a essa resposta, eu tenho que deixar bem claro que o intérprete, ele é o profissional responsável pelo seu trabalho, ninguém mais. Então, às vezes a gente chega no local e a gente tem que chegar cedo para arrumar a iluminação, a gente tem que ter antecedência das pautas para estudar aquele tipo de linguagem. Então, uma hora eu sou convidado, por exemplo, para interpretar na Catedral da Sé um coro, música clássica. Na outra semana eu estou interpretando cultura afro, umbanda. É uma diferença muito grande, né? A gente está falando de um estilo europeu e depois de um estilo afro. Então, eu sou responsável por isso, então eu preciso solicitar antecedência do material para eu poder estudar, eu chego com antecedência e aí eu vejo a iluminação, o posicionamento e às vezes eu sou até chato porque eu fico cobrando, eu fico em cima, mas porque eu não quero que o surdo ele reclame do meu trabalho e se ele for reclamar do meu trabalho, seja por incompetência de tradução, mas não pelo local. O local tem que dar acessibilidade. Se está me contratando, se está me pagando, eu sou responsável por isso. Você contrata um buffet, o buffet vai falar onde é o espaço, vai ter, é para quantas pessoas, vai servir não sei o quê. E ali ele começa a planejar. Porque e nós somos a mesma coisa. Nós chegamos no local cedo, pelo menos eu. Eu pergunto da roupa também, porque é importantíssima a questão da roupa. Eu procuro pesquisar sobre o evento, ver como eles costumam fazer a iluminação. Ó, aqui está longe, já teve palco de a iluminação tá do outro lado e eu tá no escuro. E aí eu falo, não, puxa para cá, aí eu mover toda a equipe para iluminar a mim, porque, não, mas o surdo vai sentar lá. Não. Então, eu preciso estar onde o surdo está. Então, o surdo senta aqui para ele conseguir visualizar. Então, nós somos responsáveis por essa qualidade e essa adaptação linguística, essa adaptação de temas, a gente tem que receber antecipadamente, consultar outros colegas que às vezes são melhores que a gente porque eles já atuam mais tempo ou eles já atuam naquela área e conseguir fazer esse trabalho de forma melhor possível. É interessante porque o nosso trabalho na audiodescrição também funciona dessa forma e o evento em si, ele precisa ser planejado, né? Todo o evento é planejado com cada pessoa que faz parte, inclusive os intérpretes, né? E a gente sabe ao mesmo tempo, como audiodescritor e você como intérprete de Libras, que nem sempre a gente recebe esse material antes. Não. Os eventos, por exemplo, remoto, que você tem que entrar, fazer o ao vivo, o simultâneo, e não chegou esse material, como que você lida com esse processo? A gente sabe que pode ser prejudicial,
Mas como que você faz aí se não der para fazer essa análise antes? Como que funciona? Você tem um exemplo até para contar para a gente? Tenho sim. E é uma ótima pergunta. No caso, é muito comum surgir eventos de última hora. Ó, amanhã você pode participar. E aí, mesmo você fale não, você pensa assim, poxa, não, mas o salário ali, a cachê, aí você acaba aceitando. Então, o que a gente faz? A gente tenta o máximo de informação possível. Por gentileza, pode me passar o folder pelo WhatsApp? Aí passa o folder. O folder, eu já vou ter noção dos convidados. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez eu fui interpretar na USP, um concurso para professor de Libras. E aí, eu peço desculpa pelo som aqui vazando. E aí, me deram nada. Eu falei, por favor, eu quero saber quem é o aluno surdo, só isso. Me passou o candidato surdo, desculpa, aluno não, o candidato surdo. Já peguei e descobri que o cara tem livro pela Amazon. Comprei o livro do cara, já baixei o livro dele. Já vi no YouTube entrevistas dele. E quando chegou no dia, e eles falaram assim para mim, ó, você não vai precisar fazer tradução oral dele, porque ele é surdo, mas ele perdeu a audição, então ele fala bem o português. Ok, mas mesmo assim eu estudei. Outros 2 intérpretes eu chamei para fazer grupo no WhatsApp. Ó, material é esse, ó, ele já tem esse livro. Provavelmente esse tema que ele vai abordar na defesa dele, na hora de fazer a didática. Já fiz tudo. Montei o grupo com os intérpretes que vão trabalhar comigo. Minha sorte é que eu já conhecia eles, então ficou muito mais fácil. Quando chegou no dia da apresentação, adivinha, ele quis fazer tudo em Libras, ele não quis falar em português. A minha sorte é que os sinais que ele usa, os temas, eu já tinha visto no YouTube e já tinha lido o livro dele. Assim, perdi noite de sono, mas valeu a pena porque foram 2 dias de interpretação de concurso. Como você vê hoje, Joelson, a presença das Libras nas interpretações artísticas? Ela é muito conhecida do público por causa da televisão e em alguns eventos ao vivo. Mas quanto isso representa em termos gerais que está sendo ofertado? E o que deve ser feito para a oferta desse recurso ser mais ampla? Uma coisa que é muito claro, tem que ser muito claro, que o público surdo é um público consumidor. Ponto. Uhum. Então, é interessante para as empresas olhar essa galera e, infelizmente, por questões de só focar na acessibilidade, porque a gente sabe muito bem que as empresas, por elas não vão gastar com acessibilidade. Muitas empresas não vão gastar, mas pelo menos olhar para esse público como um público consumidor, a coisa talvez mudaria. Falta ainda, por mais que a parte artística ainda tenha, a interpretação tenha crescido, falta muita coisa, principalmente, vou dar um exemplo, televisão. Eu já mandei várias vezes proposta para televisão, para emissoras, e não vai, já foi feito abaixo-assinado, por exemplo, a Libras, ela veio de um contexto religioso. Seria algo grandioso para a Record, por exemplo, colocar em suas novelas bíblicas, tradutor e intérprete, porque a comunidade surda, eles anseiam por saber dessa informação, eles gostam de igreja, é um público para eles ali, para dar audiência, por exemplo. Não vai, e isso é muito triste, porque nós, ouvintes, nós temos acesso a muita coisa importante ao nosso redor, que dá para debater, refletir, mudar, e eles ficam à margem disso por falta dessa comunicação, né? Para a peça de teatro bancar o intérprete, quem vai bancar o intérprete? Quem vai pagar o intérprete? Normalmente chama um voluntário que está começando. Uhum. O surdo vai ser prejudicado, então falta negociação para uma remuneração correta da nossa área, falta um projeto para tirar um pouco a falsa acessibilidade, que vou dar um exemplo que é o TDD, o aparelho nos terminais, e de fato investir no humano, no intérprete. Não adianta colocar também um avatar, um aplicativo Uhum. ali
que acha que o surdo vai entender, porque o aplicativo ele não raciocina, ele não vai entender o que o surdo precisa. Então precisa parar com essa falsa acessibilidade, fazer uma acessibilidade de fato, começar a pensar no intérprete como ferramenta fundamental para esse público. O Joelson, excelente. Na sua resposta, você mencionou tanto a televisão, novela, e falou de teatro. A gente sabe que tem realidades muito diferentes entre esses dois meios. Falando especificamente da televisão, numa novela, por exemplo, o que você acha qual que é o maior empecilho? É o econômico ou é o estético? Alguma, alguma restrição ainda de colocar aquela janelinha embaixo para o público em geral? É, é algo muito novo. Você não vê em nenhum outro país ter um intérprete de Libras. A gente vê pelos seriados. A gente sabe que o Brasil ele se baseia muito pelo que ocorre lá fora. Nosso termômetro é o que ocorre lá fora. Se der uma louca, por exemplo, em outro país, por exemplo, Estados Unidos, tiver a ideia de as séries começarem a ter intérprete de Libras, o Brasil vai adotar essa medida. No caso, falta um pouco esse olhar estético de que não, o intérprete não vai atrapalhar, porque a gente tem que lembrar que a televisão tem todo um cenário. Colocar Uhum. um intérprete ali às vezes tampar um cenário ali que seja essencial. Não sei, talvez eles pensem assim, a questão da remuneração também, pô, vou pagar um intérprete para uma minoria, então há um conjunto de coisas. Mas eu acredito que se outros países fizerem, outras medidas forem tomadas, a televisão ela vai conseguir Adotar. importar isso, ela vai colocar isso. Quer ver um exemplo? A Band, ela tem um jornal de manhã, acho que ainda tem, que tem intérprete de Libras até às 11, das 9 até às 11. Muito provavelmente é um teste, mas você não vê isso no resto da programação. E a luta vai ter que ser essa, vai ter que ficar insistindo e falar, não, o público é um público. Falta censo, Fabrício, falta pesquisa. Chegar na comunidade surda e falar, vocês assistem o quê? Vocês assistem novela, quando descobrirem que esse público é um consumidor muito forte da mídia, aí a coisa muda. E é interessante você mencionar a questão de jornais, porque também existe na TV Cultura programas que são ou de entrevista ou jornalístico, e justamente Perfeito, porque não tem cenário, não tem perfeito. as mudanças de cena que um filme e uma série fazem, que aí eu acho que é um trabalho junto aos produtores e falar, gente, né, não vai atrapalhar a estética do filme, não vai atrapalhar a estética da série, e a gente observa mesmo essa questão característica que ou são programas que têm um cenário fixo e aí não vai atrapalhar a janela de Libras, ou são programas informativos que levam a esse trabalho, né, como jornal, tal. Agora, essa questão do mágico, do lúdico, é difícil realmente ver Libras ali. Perfeito, é isso mesmo. Joelson, e no Perfeito. caso do cinema? No caso do cinema, o cinema a gente já tem hoje tecnologia para você ver individualmente, você ter na sala de cinema, você escolhe ali, tem inclusive para deficiente físico, a pessoa com deficiência visual, né? Mas por que que não é difundido? A gente já tem essa tecnologia, por que que ainda não temos isso preparado nas salas? Quando que a gente vai chegar num ponto que a pessoa surda, a pessoa cega vai escolher a sala de cinema e o horário que nem qualquer outra pessoa vai lá e sabe que vai estar adaptado? Olha, isso é complicado porque o que acontece? Hoje a gente tem alguns cinemas que eles têm a proposta de deixar um celular com um intérprete de Libras. Então o surdo vai sentar, vai ter um celular ali na cadeira, e aí ainda assim é desconfortável, porque o surdo vai ter que olhar o celular e olhar a Ah, tela. Olhar o celular, se você pegar um filme estilo Agatha Christie, que precisa estar de olho ali na investigação do Poirot, o surdo vai perder. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste, eu fui com alguns surdos fazer esse teste em um cinema aqui em ah, São Paulo. E aí a gente assistiu dois filmes. Um iam usar o Avatar, né, o aplicativo com bonequinho, e o outro Uhum. ia usar uma intérprete de Libras de verdade. Os dois via telefone. Óbvio que o surdo preferiu
a intérprete de Libras, o bonequinho não vai contextualizar nada. Só que teve dois problemas. O surdo perdeu algumas informações, porque ele precisava olhar para o celular e aí olhar para a tela, olhar para o celular, olhar para a tela. E segundo, falta outras questões que resolveriam melhor essa questão. Vou dar um exemplo. Filme nacional não tem legenda. E aí? O surdo, ele vai ver o que ali? Se às vezes se ele quiser ver um filme do próprio país, ele não consegue, não tem uma legenda. Ah, tem a questão do português, ok. Mas a legenda já seria um grande passo nos filmes brasileiros, e não tem. Então, a gente esbarra muito ainda na volta à questão. Falta visibilidade para esse público que é consumidor. Surdo gosta de ir ao cinema, surdo gosta de estar junto, e seria uma boa oportunidade de abraçar esse público, mas infelizmente o cinema ele é projetado para ouvinte, toda a acústica, todo o som, tudo é investido para a gente, eles têm que saber se realmente vai valer a pena fazer uma acessibilidade para esse público, e eles só vão saber se eles chegarem lá e perguntarem e analisarem. São dificuldades de estrutura, são dificuldades até mesmo de diálogo entre os envolvidos na produção, né? E aí, falando sobre essa questão das dificuldades, vamos pensar no ao vivo, Joelson, como que a situação funciona entre os produtores artísticos, os organizadores de eventos? A gente sabe que são muitos os conflitos no entendimento sobre o trabalho especificamente, como ele funciona, na formação de equipe. Por que 3 intérpretes? Por que 2 intérpretes? Né? A gente também sofre isso na audiodescrição e até mesmo no acolhimento no ambiente de trabalho, como você mencionou. Eu não posso ficar aqui porque não tem iluminação. Então, que tipos de dificuldade você encontra em relação a essa comunicação com os envolvidos no seu trabalho? Direção, aí assim, não dá nem para culpar muito o diretor, porque há uma falta de diálogo entre a produção e a direção, porque o diretor, ele forma todo um cenário. Tal ator vai ficar ali vai iluminar não sei o quê, e a gente sabe que o diretor é muito rigoroso com o seu projeto, é um filho para ele que está ali, e aí chega a produção e fala assim, aqui vai ficar o intérprete. Aí começa o conflito, aí o diretor chega e fala, olha, eu não quero um intérprete aqui, e o surdo vai ficar ali. Aconteceu uma vez, eu fui interpretar uma peça de teatro, e eu sempre chego cedo, porque eu sempre tenho isso na cabeça, a responsabilidade é minha, aonde eu vou me apresentar. E aí eu cheguei, tinha um puff para eu interpretar na parede à esquerda, e o palco estava lá na frente, e aí o surdo ele ia ter que me olhar na parede, e aí eu falei para a produção, falei, o que é isso? Não, é porque ele vai olhar você e vai entender tudo. Eu falei, não, peraí, o teatro tem toda uma estética, tem todo um visual, aliás, surdo é visual, o surdo não pagou para ficar olhando para minha cara, ele quer ver a peça, entendeu? E aí, depois de muita briga, eu pedi pro pessoal, aí consegui um puff ali do lado do palco, para o surdo ter a visão, e consegui arrumar a iluminação para minha direção. E ainda tinha um porém, o surdo, ele é deficiente visual de um olho, ele não enxergava um olho, então eu ainda tinha um lugar específico para ficar para ele conseguir olhar. E, se eu não me engano, ele olhava só do olho esquerdo, então tinha que ficar aqui, no lado esquerdo, junto ao palco. Então a gente pega muito conflito, às vezes o diretor ele acha que a gente rouba a cena. Então a gente às vezes está fazendo as expressões faciais corporais, e aí ele fala assim, olha, eu não quero que você se destaque tanto. E não tem como, se a peça está pedindo, se a peça fala de um maremoto, fala de um terremoto, eu vou tremer, eu vou fazer expressão, a terra está cedendo, isso vai ser passado para o surdo. E às vezes a gente esbarra nessa questão da direção que não gosta, não vê, às vezes, com bons olhos do nosso trabalho. É bem difícil essa relação, né? Eu espero cada vez mais isso possa também ter como feedback do público, porque o público também
manifestando esse desejo. Eu acredito que, como a gente quer audiência quando a gente faz um trabalho, né, essa audiência também precisa se manifestar. E aí, falando sobre isso, como que se dá a relação do intérprete com o surdo que está apreciando o espetáculo? Eles procuram vocês para comentar, para criticar o trabalho, para pedir alguma alteração? Como é que funciona isso? Sim, sim. Eles, principalmente quando a gente já conhece o surdo, eles mandam no particular, eles falam, olha, eu acho que faltou isso, olha, e a comunidade surda, no quesito de interpretação, de evento, eles são exigentes. Já teve evento de ter 3 intérpretes e o surdo pedir para tirar uma. Ele chegar e falar, ó, essa daqui não sabe Libras, essa daqui sai. E aí ficar só 2. E aí, então eles são exigentes, eles cobram, eles perguntam pra gente. Sim, às vezes no final de um evento, eu tô saindo, aí encontro o surdo, e o surdo fala, olha, eu entendi tudo, ficou legal. O surdo fala, olha, eu não entendi isso, tem como explicar? Porque a gente esbarra numa outra questão, complementando isso, que é a questão da cultura do conhecimento. Como eles são isolados, a maioria das vezes a família não dá informação, trata eles como deficientes mentais, muitas vezes, eles não têm o mesmo conhecimento. Então, às vezes a peça ou show vai abordar temas da qual eles não têm conhecimento algum. E às vezes temas simples, eles não têm conhecimento algum. Então, às vezes, depois do show, eles não, ou do teatro, eles não entenderam, eles chegam para a gente e perguntam para explicar o que é aquilo. Bom, cabe um reconhecimento aqui que quando nós, da Para Todos Verem, levamos acessibilidade visual e auditiva para os eventos em comemoração dos 100 anos da cripta da Catedral da Sé, o Joelson sempre desempenhou um trabalho meticuloso na interpretação musical das atrações. Fora do que é apresentado do público, o Joelson foi sempre muito zeloso, tem o cuidado de conhecer o repertório previamente, juntamente com as letras e as traduções das músicas em outros idiomas. E olha que foram diversos, né? A gente falou Foi, de música foi. barroca, falou de Adoniran Barbosa e você estava lá Latino, fazendo assim a sua interpretação, muito além do que é falado, né? foi. E, Joelson, ainda nessa mesma toada, em relação aos repertórios em concertos e shows, nas interpretações, há um envolvimento da sua parte com a música em questão, ou o trabalho é estritamente técnico, visando o entendimento do espectador para um melhor entendimento possível? Normalmente ele é técnico, mas tem música que acaba tocando na gente. Tem uma no teatro mesmo, Elzo Musical, tem a música do Meu Guri, do Chico Buarque, que as atrizes cantam. Olha, foi difícil não se emocionar ali, então às vezes a emoção vem. Teve um show do Planta e Raiz em Guarulhos que eu fiz, teve músicas ali que a gente segura, mas às vezes a emoção dá, mas a gente tá interpretando, a gente faz assim, com o olho, limpa uma lágrima que tá querendo cair aqui, outra aqui, mas a gente procura ser o mais técnico possível. E fora do ambiente de eventos, pensando aí no convite para que se participe, para eles reunirem para a diversão, para o entretenimento, para a cultura, como que é essa questão, né? Existe dificuldade das pessoas com deficiência auditiva para apreciar a cultura, para chegar até um evento, para saber que o evento existe? Como é que é esse processo? Tem. A primeira dificuldade é sair de casa, levando em consideração que muitos dependem da família para ir para os locais, porque a mãe ou o irmão acaba sendo o intérprete deles dentro de casa, fora. Então, para eles pegar um ônibus sozinho, imagina se a gente já tem um filho que não tem nenhuma uma deficiência visível, já é difícil largar ele assim e falar, vai para a escola sozinho. Imagina o surdo, a família costuma ter muito zelo às vezes, e isso às vezes impede deles saírem e conhecer um pouco, pegar metrô, pegar tal ônibus. O português atrapalha muito, porque se o sujeito se perder, como é que ele vai se comunicar, sendo que a escrita também é falha? Então, já começa a sair dentro de casa. Então, é muito comum quando a gente vai fazer
um ônibus para pegar um monte de surdo, o grupo chove de pergunta. Como faço para pegar o metrô ali? Como faço para pegar... Já começa daí. E aí depois vem a questão da acessibilidade. Beleza, conseguiu chegar. Pô, mas às vezes eles vão ter que ficar lá no fundo. Às vezes vão ter que olhar do outro lado, vão ter que olhar o intérprete de lado. E às vezes o intérprete não é fluente, então a gente cai naquela falsa acessibilidade. E o terceiro e último ponto é as diferenças culturais. Nossa, que a gente chove de informação auditiva e eles são restritos a quem sabe Libras. Então, às vezes uma piada, às vezes um tema, eles ficam assim, mas o que é isso? Porque não chega a eles. É difícil, porque nem sempre dá para você planejar aquilo que vai ser falado, né, e trabalhar a melhor forma de se comunicar. Bom, gostaria que você falasse também uma questão importante que muita gente hoje tem curiosidade em saber como se dá a formação do intérprete de Libras, e aí você já emenda dando umas dicas para que os intérpretes que desejam trabalhar nessa área em específico das artes, seguir o caminho do entretenimento, cultura, como que se faz para trabalhar isso? A formação, ela precisa em 2 pontos. Primeiro, você precisa fazer o curso, você entra no curso livre, faz intermediário, avançado, e você tenta se especializar. Uma licenciatura, um bacharel em letras libras, e no caso do intérprete, precisa ser o bacharel em letras libras, ou você se especializa, faz uma pós-graduação. A minha é de 2 anos, porque ela pega 2 pontos, que é a interpretação e a docência. E segundo ponto fundamental para a formação é estar com a comunidade surda, mas não é aquele estar de interesse, de o surdo sinalizou para mim, vou para casa e pronto. Não, de estar junto com eles mesmo, sabe? Do dia a dia. São 2 pontos fundamentais. Um não funciona sem o outro, tá? E a questão de buscar a área artística é sempre bom estar com surdos que são da área. E um bom começo para isso é uma competição que se chama Slam do Corpo, que tem aqui em São Paulo, muitas vezes. O slam é uma espécie de rinha onde eles fazem poesia e junto sempre fica surdos e ouvintes. Então o surdo fala, o surdo sinaliza, o ouvinte fala ali, interpreta, e eles trocam, e eles fazem um entrelaçamento da qual saem poesias. O slam é o melhor caminho. Procura na internet, Slam do Corpo, YouTube, e vai onde vai ter o evento, ali já é uma boa iniciação para a parte artística, porque vai ter muito surdo intérprete que é dessa área. Nossa, ótima dica, muito bom. Maravilhoso. Joelson, mais uma vez, agradecemos a parceria. É sempre bom saber que podemos contar com você para os trabalhos e para nos presentear com tantas histórias interessantes e elucidar temas que não são tão conhecidos do público em geral. Esse foi mais um bate-papo com os profissionais da acessibilidade aqui no Pensar Inclusivo. Continue conosco e faça parte desta conversa, comentando em nossas redes sociais e compartilhando a hashtag Pensar Inclusivo. Muito obrigada, Joelson, por estar conosco hoje. E até o próximo episódio do Pensar Inclusivo, podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura. Pitaco Inclusivo, com Paty Tessari. The Oscar goes to Coda, no ritmo do coração. Depois da indicação de O Som do Silêncio, em 2021, ao invés de ficarmos sem ver a surdez como tema em Hollywood, fomos surpreendidos positivamente e o ritmo do nosso coração acelerou com o filme Coda. No ritmo do coração, chamou a atenção de todos quando faturou 3 das estatuetas do Oscar de 2022. Melhor roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante e a mais esperada, melhor filme. No ritmo do coração, que estreou e logo foi premiado no Festival de Sundance, é um remake do filme francês A Família Bélier. A produção se preparou antecipadamente para trazer a idoneidade do roteiro. Preocupada com a acessibilidade no set, a diretora Shawn Hader aprendeu a ASL, a língua de sinais norte-americana, para se comunicar diretamente com os atores, contando com o suporte de intérpretes,
consultoria de artistas surdos e pesquisa junto à comunidade surda, as falas dos personagens foram traduzidas com sinais mais adequados e expressivos. Grande parte dos diálogos são em língua de sinais e em determinadas cenas, como em um recital na qual a família vê Ruby cantar, o som é mutado, para que o espectador ouvinte seja colocado na perspectiva deles. Diálogos tocantes entre mãe e filha, entre irmãos, entre som e silêncio, fazem desse filme merecedor das estatuetas. E uma cena que justifica o título do filme acontece quando a vibração do som da voz faz o coração sentir o que as palavras representam. Graças à insistência da atriz Marlee Matley, que interpreta a mãe da família, só há atores surdos dando vida a personagens surdos. Matley foi a primeira atriz surda a conquistar um Oscar, e sua interpretação no filme Filhos do Silêncio influenciou Kotsur a entrar na carreira. Troy Kotsur foi o primeiro homem surdo a concorrer e levar a estatueta. A relação entre um pai surdo e uma filha que escuta e ama a música é uma realidade para Kotsur fora das telas. O ator, que teve a surdez identificada pela família aos 9 meses de idade, tem uma filha coda, sigla em inglês para filhos ouvintes de pais surdos. Eu sempre vi minha filha tocando piano. Uma vez, por curiosidade, fui até ela, coloquei minha mão no instrumento para sentir a vibração e nós tivemos essa conexão, contou Kotsur. Ele enfrentou uma Hollywood que ainda não é lá muito aberta a atores com deficiência. O primeiro contato com a atuação surgiu ainda no ensino médio, quando ele foi encorajado por um professor a participar de um show de variedades e encenou uma pantomima, teatro gestual que praticamente não usa palavras. Os muitos anos sendo rejeitado em testes, por não conseguir falar tão bem e ser completamente surdo, fizeram com que se acostumasse a receber nãos e continuar tentando conquistar seu espaço no ramo. A indicação ao Oscar como melhor ator coadjuvante foi um divisor de águas, especialmente pelo modo livre de estereótipos que o longa trata os personagens surdos. A despedida de seu personagem em O Ritmo do Coração foi difícil. Ele diz que só saiu do papel de Frank Rossi depois de 6 meses, quando raspou a barba. Atualmente, ele está trabalhando ao lado da esposa, Danny Bray, que também é uma atriz surda. Bom, isso fica para outro roteiro. Adaptado. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.